O capítulo começa com Enver, Seida, Bahar e Arif falando da confusão que Sirin aprontou com as crianças no dia anterior, no ateliê de Enver. Enver diz sentir muito e que se não tivesse aparecido de imediato, Sirin teria quebrado o jogo de saltimes e teria agredido Nissan. Ele diz que sua filha já está totalmente fora de controle e não sabe mais o que fazer com ela. Bahar ainda menciona a arma escondida e Arif fala que isso não é tudo. Então Seida olha para Arif e pede para ele não falar nada sobre a confissão de Sirin ter matado Sarp, e Arif apenas fica em silêncio. Arda então aparece e Bahar diz que já é hora de ir. Ela chama Nissan Duruk. Arif se despede e Enver diz que vai ficar um pouco mais, pois precisa falar algo para Seida. Enver diz já saber que Henry não está conseguindo juntar o dinheiro para pagar a Dursun, a quantia que o homem pede por Arda. Então ele diz que já recebeu o dinheiro da venda de sua casa e que a sua parte ele dará para Seida entregar ao pai de Arda e assim ficar com a guarda total do menino. Seida fica com lágrimas nos olhos, agradece muito a seu pai Enver e diz que ele não precisa se sacrificar tanto assim por ela. Seida diz que acredita que mais cedo ou mais tarde, Kismet conseguirá a guarda de Arda na justiça como ela prometeu para Henry. Ela diz que jamais aceitaria este sacrifício de Enver e que ele deve ficar com este dinheiro. Ela agradece a Enver e então ele vai embora. Saltimes, que ouvia toda a conversa de seu quarto, resolve aparecer e falar para Seida que tem uma ideia. Ele voltará a morar com Dursun. Seida pergunta por que se o menino está chateado com ela e com Henry ou algo assim. Saltimes diz que não, mas diz que Arda jamais teria condições de viver com aquela gente, muito menos de pedir esmolas na rua. Então ele vai fazer o sacrifício de voltar a morar com Dursun, para que Arda jamais possa cair nas garras daquela gente. Seida pede para seu filho jamais voltar a falar isso, pois seu pai Henry o ama bastante. Saltimes diz que não, que Henry não gosta dele. Então Seida pede para que Saltimes não dê ouvidos a Sirin. Saltimes diz que já está convencido disso. E Seida fala para seu filho que um milagre acontecerá antes da audiência, isso ele pode acreditar. Ela abraça Saltimes e diz que ama muito seus dois filhos e que ficará com os dois juntos para sempre. No dia seguinte, Seida prepara o café da manhã e diz para Saltimes voltar a dormir, pois ainda demorará um pouquinho. O menino sai sem que Seida perceba. Saltimes desce com seu jogo console e alguns meninos se aproximam pedindo para jogar. Saltimes tem uma ideia e cobra 1 lira de cada um para que todos possam jogar um pouquinho. Duruk observa a cena de cima e resolve descer. Um dos meninos resolve roubar o joguinho de Saltimes e sai correndo, mas logo é alcançado pelo menino, que pega de volta o seu jogo. Saltimes então amarra o jogo no corpo de Duruk e diz que o menino ficará vigiando para que ninguém roube. Lá de cima, Bahar e Nissan veem toda a confusão e resolvem descer e buscar Duruk. Elas percebem que o menino estava com o jogo amarrado na cintura e todos vão ao apartamento de Seida. No apartamento, tanto Seida quanto Bahar dão uma bronca nos dois meninos. Então Saltime se defende dizendo que apenas queria fazer um pouco de dinheiro para ajudar Seida com Arda. Seida diz que Saltimes mentiu para ela, então o menino diz que Seida também mentiu, pois ela não comprou o jogo, já que não tem dinheiro para isso. Seida diz que quem deu foi o seu patrão, Raif. Então Saltimes pergunta se Raif gosta de Seida para dar um presente tão caro. Bahar não aguenta e começa a rir. Já na cafeteria de Henry, Sirin termina seus afazeres e vai embora. Arif se apressa e pede para que o seu amigo termine e feche o caixa para ele. Arif alcança Sirin e pergunta se pode acompanhá-la. Sirin pergunta se Arif quer perguntar alguma coisa, pois ele está observando ela faz dias. Arif então diz que sim, ele quer saber o que exatamente Sirin falou.
no dia em que ela estava com uma arma em seu apartamento. Arif diz que escutou quando Siren ameaçou o bandido dizendo que havia matado Sarp. Siren diz que isto não é um segredo para ninguém, pois todos sabem o que ela fez quando Sarp caiu da balsa. Arif diz que não lembra terem sido essas palavras, que Siren diz que recentemente matou Sarp. Então ela para, observa Arif e abre o jogo. Siren resolve confessar que foi exatamente isso que Arif escutou naquele dia. E sim, ela matou Sarp. Siren conta que entrou no quarto de Sarp, pediu perdão, enquanto isso ela desligava o aparelho que levava medicamento e soro de Sarp. E foi isso que ocasionou a sua morte. Pronto. Foi isso que ela fez, pois detestava Sarp e detesta Bahar, e jamais poderia permitir que eles estivessem juntos. Arif pergunta como ela pôde ter feito isso. Então Siren diz que isso é o que ela sempre faz e que Arif não tem como provar nada, pois todas as provas de seu crime estão agora no lixo e em túmulo. E ainda começa a rir descaradamente. Siren diz que Arif deveria ser grato a ela, pois agora o caminho para Bahar está livre, e vai embora, morrendo de rir. Arif fica indignado, mas tira de seu bolso o celular onde ele gravou toda a confissão de Siren. Seida estava na varanda estendendo roupa quando vê que Siren entra no prédio. Seida aguarda Siren subir as escadas e agarra pelos cabelos, a colocando contra a parede. Seida pergunta o que Siren estava pensando quando ameaçou Saltimes, Arda e os filhos de Bahar. Siren começa a rir. Então Enver pergunta o que está acontecendo. Siren diz que nada, que está tudo bem. Ela então é jogada no chão por Seida. E Siren diz que Saltimes é um menino que já apanhou muito durante toda a vida, porque Seida está se importando se ela lhe der mais uma bofetada a mais ou a menos. Seida diz que Siren jamais deve voltar a encostar em seu filho novamente. Você verá com ela. Siren começa a rir e diz que Seida e ninguém tem poder para lhe fazer mal nenhum, pois ela sempre consegue sair impune de suas maldades e que a sorte sempre esteve ao seu lado. Siren começa a rir da cara de Seida e grita para seu pai dizendo que já está subindo. Enquanto isso, Arif resolve ir até a casa de sua irmã Kismet. Arif pede perdão por aparecer sem avisar e àquela hora da noite, mas se trata de um assunto urgentíssimo. Kismet diz que tudo bem e convida seu irmão Arif a entrar. Ele vê algumas malas e pergunta se Kismet irá viajar. Ela diz que sim, e irá esta noite. Arif então mostra a gravação em seu celular e Kismet fica chocada. Ele pergunta se há algo que ele possa fazer contra Siren e se Kismet o aconselha, pois ele teme pela segurança de Bahar, Nisanduruk e os demais. Kismet diz que infelizmente este tipo de prova não é aceito nos tribunais. Além do mais, Siren poderia negar tudo. Ele então diz que esta mulher está totalmente fora de controle e não pode ficar impune, pois ela representa um perigo para a sociedade. Kismet diz sentir muito e gostaria de ajudar mais Arif, porém não sabe como. Ela diz que irá viajar esta mesma noite, que talvez não irá mais voltar. Arif pergunta o que está acontecendo, então Kismet decide ser franca e abrir o jogo com seu irmão. Kismet fala tudo sobre Sen e diz que já foi casada com ele. Ela também fala que Sen esteve ameaçando Bahar e sobre o trabalho que ele envolveu Bahar e Seida. Após contar tudo, Kismet diz que entenderá se Arif não quiser mais olhar em sua cara. Arif então confessa estar decepcionado com sua irmã, pois ele sempre a julgou digna e bastante justa, mas também diz entender os caminhos que a levaram a este ponto. Kismet agradece a compreensão de seu irmão. Ela então diz que talvez pode adiar a sua viagem para tentar ajudar Arif na questão de Siren. Arif agradece e diz que toda ajuda será bem-vinda. Ele se despede de sua irmã, então Kismet liga para Sen e diz que eles precisarão adiar a viagem. Sen não aceita e pergunta se Kismet está ficando louca, pois os homens que o perseguem acabarão encontrando Kismet e Sen e os matarão.
Kismet diz saber disso, mas precisa correr o risco. Ela deve muito a Bahar e a Arif, e não pode partir deixando-os em perigo. Sem diz entender completamente e diz que também vai ajudar Kismet. Enquanto isso, na casa de Bahar, Doruk não para de correr com seu cavalinho. Sam pergunta se Bahar está chateada com a bagunça que Doruk está fazendo, e diz sentir muito, pois foi ela quem deu a sugestão para Arif presentear Doruk com o cavalinho. Bahar diz que jamais ficaria chateada por seu filho estar brincando e se divertindo. Então Doruk pergunta se o seu pai Sarp ficaria chateado pelo cavalinho ter sido novamente dado por Arif. Bahar diz que com certeza não. Ele então pergunta se Sarp ficaria chateado por ele e Nissan gostarem tanto de Arif. Nissan então responde que uma vez fez essa mesma pergunta a seu pai, e ele disse que tanto Nissan quanto Doruk poderiam gostar de Arif o quanto quisessem, e que todos têm o direito de amar. Sarp jamais ficaria chateado com isso, então todos se abraçam. E Bahar começa a chorar de alegria. E esse foi um pouco do resumo do capítulo de hoje da série Força de Mulher. Deixe abaixo nos comentários o que você está achando desta reta final da série Força de Mulher e também diga de que parte do Brasil você está acompanhando a série. Também não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!